Vou começar esse podcast fazendo uma pergunta para você que é pai de aluno que está chegando no ensino médio. Quando você estava no ensino médio, lá atrás, no nosso tempo, você estudou muita coisa que depois você pensou assim, puxa, eu estudei tanta coisa no ensino médio e agora eu não uso nada disso na minha vida, ou uso tão pouco, preferia ter usado mais parte do meu tempo para aprender essas matérias aqui com as quais eu me identifico e que eu uso até hoje, e menos com aquelas outras que eu não gostava tanto e que hoje não fazem parte do meu dia a dia. Então deixa eu te contar uma coisa, isso vai mudar a partir de 2022 com o novo ensino médio. Se você não está sabendo o que vai acontecer no ano que vem, ou até já sabe dessa mudança, mas ainda tem algumas dúvidas, fica aqui com a gente, porque o nosso assunto de hoje é novo ensino médio. E para tratar desse assunto, eu tenho aqui dois convidados super especiais. Professora Valdirene, que é coordenadora de 16 colégios adventistas na região central de São Paulo, e o professor Rodrigo Padilha. Eu vou apresentá-lo aqui e felizmente eu não preciso falar tudo isso sem respirar, porque olha só esse currículo. O professor Rodrigo Padilha é mestre em educação pela PUC de São Paulo, é formador de professores e coordenadores com foco em metodologias ativas, ensino híbrido e remoto, ou seja, tudo que tem a ver com essa época que a gente está vivendo, avaliação da aprendizagem e alinhamento do currículo à BNCC. Supervisor da área de Ciências da Natureza, atua como professor nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. É coordenador de visitas educacionais com ênfase na aprendizagem integrada e significativa, além de autor de cursos e consultor de materiais produzidos pela Nova Escola. Se com tudo isso que ele faz, ele conseguiu um tempinho na agenda dele para vir aqui falar com a gente, eu só posso dizer muito obrigada, professor. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui e eu tenho certeza que hoje você vai tirar muitas dúvidas dos nossos alunos e dos nossos pais a respeito do novo ensino médio. Então vamos lá para começar? Bom, a gente está ouvindo falar do novo ensino médio, mas para entender o que é o novo, primeiro a gente precisa entender o que acontecia no ensino médio até agora. Como que a gente pode fazer? O que era o ensino médio até hoje e o que ele vai ser a partir de 2022? Bom, tudo bem, Lilian, muito obrigado pela apresentação. Professora Valdirene, muito obrigado aqui pelo convite, a Educação Adventista, né? Poder trocar e conversar com vocês sobre esse tema é muito gratificante para mim, né? Bom, eu acho que essa sua pergunta, ela é essencial e crucial nesse momento. Por que a gente está mudando? Eu ouço isso de pais, eu ouço isso dos meus alunos, eu ouço isso de outros professores, mas não estava bom? A gente tinha um currículo tão completo, tantas coisas para fazer. Bom, vamos lá então olhar. O nosso currículo, ele estava muito baseado no conhecimento estanque, que a gente chama. Seria aquele conteúdo. Então, tem que aprender aquele conteúdo, entrava no ensino médio, repetia o que tinha visto no ensino fundamental de maneira aprofundada e tinha que dar conta daquele conteúdo. E muito conteúdo seria de todas as disciplinas envolvidas. Com isso, quando o aluno chegava no final do ensino médio, ele estava muito bom de conhecimentos, porém ele não achava integração nesses conhecimentos. Por quê? Ele sabia muito de matemática, muito de química, muito de física, mas ele não observava isso no dia a dia, na convivência dele, no contexto dele, na vida dele. Tanto que eu via sempre muitos dos meus alunos mesmo, por que eu estou aprendendo isso? Eu sou professor de biologia. Por exemplo, por que eu tenho que saber o ciclo de Krebs e por que eu tenho que saber no final quantos ATPs, né, são formados? Às vezes até a gente ficava assim para ele, bom, a gente dava desculpa, é para o vestibular, é para o Enem, e realmente estava integrado. Mas era tão conteudista que, se nós fôssemos olhar o governo, né, brasileiro, o Ministério da Educação começou, esse é um passo lá atrás, pelas leis de diretrizes e bases, começou a olhar e observar a Organização Mundial, era tudo diferente do que a gente estava fazendo. Países muito conteudistas, eles não tinham essa mobilização. Os alunos não têm muito flexibilidade, não pensam muito no dia a dia. Então a gente tinha um currículo assim, que você tinha que aprender tudo isso. Nessa observação externa, nós passamos para quê? Para um currículo novo que ele prioriza a integração.
Então, se eu vou ver física e se eu vou ver biologia e química, o que isso está acontecendo no meu dia a dia? O porquê que eu estou vendo isso? Talvez eu não preciso ir em cálculo estequiométrico de química, né? Eu não preciso ir no miúdo do miúdo daquilo para entender a química diária, o que eu preciso compor para me entender como ser atuante na sociedade. Então, a gente saiu desse contexto com um currículo muito grande para olhar mais disciplinas com habilidades e competências que estão relacionadas ao dia a dia do aluno para preparar para a vida adulta. Perfeito. Muito importante isso, né? Vai dar uma nova visão para o aluno e novas oportunidades. E professor Rodrigo, a gente percebe que as mudanças, elas sempre acontecem por alguma necessidade. Ou ela é específica ou ela é global. E essa mudança, a gente entende que houveram debates, né? Ela não surgiu por acaso. E qual documento? A gente ouve falar de BNCC. O que é a BNCC? O que ela vai nortear nesse momento de mudança que ela está norteando o novo ensino médio? Boa pergunta, Valdirene. É assim. Bom, a BNCC vamos dizer assim, é um norteador, chama Base Nacional Comum Curricular. É um norteador para a formação dos currículos da escola. Sim. Então vamos entender. Essa construção, como você disse, foi de muito estudo, ultrapassou governos, não tem a ver com um com o outro, tem a ver com o olhar do Ministério da Educação e com o que a gente espera de uma educação mais globalizada, né? Então, ela foi baseada nos resultados internacionais que a gente tem, que é o PISA, é uma avaliação externa que olha como os alunos brasileiros estão se saindo em comparação com os alunos de outros países. E a gente teve sempre notas muito baixas dentro disso. Ainda estamos, mas a gente tem um caminho aí. Dentro disso, a gente focou um currículo mais integrado e a BNCC, como olha o nome, Base Nacional Comum Curricular. O que é? É uma base. Então, ela não é um currículo. Antigamente, você tinha que seguir aquilo em todas as escolas. Olha a diferença. Agora, não. Ela norteia a escola para a escola montar o currículo conforme contexto. Por exemplo, a gente está falando aqui da rede adventista. A rede adventista, ela tem religião na grade dela. Ela tem um trabalho com isso, para a formação do ser. Ela tem uma formação integrada. Então, ela vai colocar aquilo dentro do currículo dela. Ela tem essa liberdade, tem essa integração bem mais feita do que antes, quando ficava tudo separadinho, né? Então, essa é a vantagem. Essa base, ela não é um currículo que todo mundo tem que seguir. Vamos dar mais um exemplo ainda. Dentro da rede adventista, vamos pegar aqui, eu já fiz formação com professores aqui da rede adventista de São Paulo e de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Sim. Se eu pegar cada escola, por mais que elas sejam tão parecidas, há uma particularidade da região, do que a vivência do professor, do aluno, do pai, da comunidade. Então, ele respeita, olha que interessante, a BNCC respeita essas particularidades e apoia essas pequenas diferenças que existem. Maravilha, né? Porque fica algo muito mais dentro da realidade do aluno, de algo que ele vê que seja aplicável no entorno dele, na comunidade dele. Mais flexível, né? Exato. Algo mais flexível. Exato. E dentro dessa nossa nova proposta, desse novo percurso, quais são as mudanças mais significativas e que vão ajudar o aluno a se tornar protagonista nesse processo de formação? É interessante isso, sabe, Lília? Uma coisa é assim, antes a gente, como eu comentei com todos vocês, a gente tinha um currículo muito denso, cheio de conteúdos para dar conta. E o professor se preocupava com isso, né? Então, às vezes, ele não conseguia nem acompanhar o que o aluno está fazendo, tinha que ir passando, tinha que ir tocando para frente. E aí, o que a gente acabava falando? É o que a gente falava, né? Que era quilômetros de extensão com milímetros de profundidade, né? Exatamente. E o que acabava acontecendo? O aluno que não acompanhava ficava para trás. Então, muitas vezes, e não por intenção do professor ou da escola, os alunos eram selecionados. Isso é muito triste para a gente pensar, porque a gente está querendo que o aluno aprenda, e cada um tem um tempo, tem uma forma diferente de aprender. Com essa flexibilização, a gente consegue isso, né? Então, a gente diminuiu esse conteúdo num tempo menor anual e nos 3 anos do ensino médio e possibilitou aí para o aluno ter o protagonismo de escolha dele no que a gente chama de itinerários formativos. São grandes áreas, podem ser áreas individuais, por exemplo, como matemática, língua portuguesa, suas linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e sociais,
também projeto de vida, pode ser áreas assim, ou pode ser o integrado, que é o que as escolas estão procurando mais, inclusive a rede adventista. Porque se você integra e tem várias disciplinas com o mesmo olhar, opa, parou de ser, agora eu vou para a aula de física, agora eu vou para a aula de biologia. Não, eu estou indo para uma aula onde eu estou estudando ciências, porque eu estou olhando onde eu vivo e como eu posso intervir onde eu vivo. E aí o aluno tem protagonismo, porque ele enxerga, eles sempre questionaram isso, eu dou aula há 20 anos, os alunos sempre questionaram isso, mas eu não vejo isso com a minha realidade. E aí ele aceitava, de novo, pelo Enem, pelos vestibulares, mas não fazia muito sentido. É triste, eu acho, pensar nisso, né? Então agora não, o aluno tem escolha. Ele fala, eu gosto de ciências, eu vou estudar ciência, natureza. Eu gosto da área de matemática, da área de ciências humanas, eu vou me aprofundar nisso. Mas então eu não sei, não vou saber as outras coisas? Não, vou saber. A base. E agora eu aprofundo no que eu tenho vontade de conhecer mais. Muito interessante isso, né? Muito bom. E o que a gente percebe, Rodrigo, é que assim, há um debate entre os alunos, um comentário, uma agitação, porque assim, o currículo agora ele é flexível. Ele é flexível obrigatório, flexível não obrigatório? O que inclui aí dentro dessa, né, da palavra flexível? É importante, né, a gente definir, porque dá a impressão assim, eu posso chegar na escola agora e eu vou escolher. Eu não quero matemática, eu quero português. Então, o que compõe esse currículo? O que é realmente essa parte flexível, né? Até onde o aluno tem autonomia para essas escolhas? Muito bom. Então, assim, essas horas de currículo básico para todos foram diminuídas, né, em mais ou menos 600 horas por ano, mais as 400 horas agora de o currículo, que seriam os itinerários que o aluno escolhe. Nessas 600 horas, os alunos vão aprender o que a base dá o nome de aprendizagens essenciais. Olha como a gente está, até para os pais, os alunos que estão ouvindo isso, vocês devem estar ouvindo muito e falando que a gente está falando de aprendizagem, não de ensino, né? Porque o foco, a gente evoluiu na educação de uma forma que, claro que existe o ensino, sem dúvida, mas com foco no quê? Não no ensino, na aprendizagem do aluno. Então, são as aprendizagens essenciais que o Ministério da Educação traz a partir da BNCC e fala assim, os alunos têm que ter isso. E agora, como é que eu faço essa flexibilidade? Flexibilidade não é opcional. Exatamente, né? É importante. É bom a gente entender essa diferença. Flexibilidade não é opção. Opção você escolhe se você quer ou não. Flexibilidade quer dizer, você vai ter uma escolha para fazer de itinerário formativo. Você pode aprofundar aquele estudo nas áreas de ciências humanas, nas áreas de ciência natureza, nas áreas de matemática e suas linguagens. As escolas vão determinar, e cada vez mais, inclusive a rede adventista, que já prepara um currículo bem interessante no itinerário formativo, cada ano vão estar trazendo mais inovações para isso, porque os alunos, olha que o próprio Ministério da Educação fala isso. Como é que a gente decide essa flexibilidade? Não pela escola agora. Antigamente era assim, você tem que ter matemática, acabou. Sim. Não, vamos conversar? Ano que vem vai abrir essas áreas. O que você gostaria de estudar? Conversar com os alunos, conversar com os pais, né? Atrair a comunidade escolar. Quando a palavra é comunidade, quer dizer assim, a gente precisa se escutar. A gente precisa escutar o outro para entender a necessidade dele, para ele poder escolher aqui. Então, uma boa apresentação das escolas nesse momento é fundamental para que os alunos possam escolher para o ano que vem qual área que ele quer estudar. E pode ficar tranquilo, eles vão estudar uma hora outra, porque eles estão experimentando. Sim. Só que o aluno tem o direito de experimentar, e a gente está dando isso com esse novo ensino médio. Ele vai poder trilhar vários caminhos, né? Exato. Experimentar, rever, né? Exatamente. Professor, você tocou num ponto que você falou de horas, né? Você falou que, por exemplo, 60% da carga horária vai ser para a base comum, o 40% para a parte diversificada. Mas a gente sabe que o novo ensino médio ele também prevê uma ampliação da carga horária, né, do aluno do ensino médio. Como que isso vai acontecer? Como que isso está previsto? As escolas, principalmente as escolas da rede privada, elas estão se preparando já para iniciar em 2022, como a própria rede adventista está fazendo isso, que é já iniciar com as horas totais que deveriam ser mínimas para aquele ano. Então, vamos explicar isso para os pais e os alunos que estão aí.
Antigamente, as escolas tinham um mínimo de horas para dar de 800 horas anuais, né? Dessas 800, o governo pediu, a partir de 2022, ampliar para 1.000 horas. E aí, como é que a escola fez? Né? Com este norteador, com esse currículo. Diminui as aprendizagens essenciais em 600 horas e essas 400 horas vão ser dedicadas ao aluno escolher as áreas que ele quer no itinerário formativo. Então, ela está dessa forma. Há um aumento, sim, progressivo do aluno dentro da escola, logo a forma de aplicar isso fica diferente também para os professores. É verdade. Então, assim, ele vai poder se aprofundar. Algumas horas serão dedicadas ao aprofundamento, Exato. que são os itinerários, né? Exato. E a gente também tem ouvido muito falar sobre projeto de vida. Onde ele se encaixa, né, dentro do currículo? É um projeto porque é um programa? Ele vai fazer parte ali da formação geral, básica ali do aluno? Sim. Esse é um avanço muito interessante na educação brasileira com esse currículo, com esse direcionamento da base, né, que a gente fala. Por quê? Porque ele determina que as escolas devem ter um projeto de vida. Eu vou dar um exemplo de vivência minha. Quando eu era aluno, eu lembro de eu era um aluno que ia bem em algumas disciplinas, outras não, né? Tinha algumas que eu gostava mais, outras menos, mas eu me virava ali, dava um jeitinho, passava. E aquelas que eu gostava mais, eu ia com notas boas. Aí eu lembro, eu nunca vou esquecer disso, eu tinha uma amiga que ela era uma aluna exemplar. Tudo 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. Dentro disso, isso estava a ver com o ensino que era passado, que era muito por memorização, né? Olha a diferença desse protagonismo e do aluno atuando. Bom, quando acabou o ensino médio, eu fui escolher a área que eu queria estudar e eu experimentei várias coisas e ela teve dificuldade disso. Por quê? Porque ela nunca pôde pensar, ela sempre foi direcionada. Você faz isso agora, você faz isso, agora você faz isso. Então, qual é essa grande vantagem do projeto de vida? A gente vai conversar com o aluno todos os anos, um pouco aqui em cada aula semanal, para mostrar para ele o que você tem vontade. É óbvio que o aluno não vai saber isso no primeiro ano e nem tem obrigação. Alguns podem estar ouvindo isso e falar assim, mas eu já sei, eu quero fazer medicina, eu quero fazer, né, direito, eu quero ser... Cada um tem uma área, mas a gente sabe que o pensamento muda. Sim. Por isso do projeto de vida. A escola aproximar o aluno desse conhecimento empreendedor, como se aplica, como é que é num trabalho com isso, fazer aproximações educacionais com pessoas que atuam na área, aproximar, conversar. Eu acho que isso para o aluno ajuda muito, quase que o que chamava antigamente de vocacional, né? Sim, sim. Mas eu acho que é muito além. Por quê? Porque você vai 3 anos trabalhando com o aluno, demonstrando um leque e aí ajudando ele a identificar o que ele gosta mais. Nossa, eu acho isso super importante, assim, porque se a gente pensar, por exemplo, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, eu percebo que, embora o trabalho deles, é lógico, fosse muito diferente do nosso, os filhos estavam muito inseridos no trabalho, né? Então, se o pai tinha um sítio e plantava, o filho ia junto. Exato. Se o pai tinha aquele comércio na cidade, o filho estava ali junto. Então, ele via. Hoje eu percebo que as crianças, elas são muito desconectadas da nossa realidade do trabalho. A menos que você seja um professor e seu filho sabe exatamente o que é uma escola, às vezes ele não tem ideia do que acontece no ambiente de trabalho. E aí a gente vira para ele e fala assim, não, agora você tem que escolher uma profissão. Exatamente. Exato. E aí? Aconteceu com a gente. Tipo, você terminava o ensino médio e agora você tem que escolher uma área. Quantos alunos ingressaram na faculdade e saíram no primeiro ano? Né? Isso é muito grande, inclusive na USP. Tinha números de 40%, 30% que entravam e saíam. Por quê? Porque não entravam porque tinha que entrar. Era quase que condicionado. E aí chegava lá e falava assim, te vira, agora é com você. O que eu estou fazendo aqui? Então, se você vai trabalhando com o aluno todo o ensino médio, essa investigação científica, esse processo criativo, empreendedor, na comunidade, deixar ele intervir. Ele tem que falar, ele tem que se colocar para fora.
E o ensino E até médio ele está se direcionado. conhecer, né? Ele saber quem ele é, né? Por que ele tá ali, que ele tem direito de escolhas, quais as escolhas ele pode fazer. E uma coisa bem importante também dentro do projeto de vida, que ele pode errar na escolha, mas isso não quer dizer que ele errou e agora eu vou ter que carregar. Não, eu posso voltar. Né, eu acho que é tão importante o adolescente nessa época, e aqueles que estão nos ouvindo vão perceber isso ali no nono ano, fica aquela pressão no ensino médio da escolha, e o projeto de vida vai ajudar muito nesse momento, né? Nossa, Valdirene, é lindo o que você falou, porque é mais pura verdade. É assim, o aluno, vamos lá, agora ele tem que escolher uma área de estudo. Sim. Daí ele fica tão preocupado e escolhe um itinerário formativo de ciências da natureza. Daí ele fala, nossa, mas não era isso que eu queria. Tudo bem, no ano que vem você pode fazer outro. No segundo semestre a gente pode rever. Sim. É experimentar. Como você disse bem, não tem erro. Né? A gente precisa conhecer diferentes olhares para construir o nosso olhar. Que é o olhar do aluno, né, que ele vai construir nesse percurso. E apesar das pessoas, às vezes o aluno não entende, né? Alguns já nos questionaram, mas por que eu vou poder trocar? Então a gente fala, você vai entender isso quando você estiver trilhando esse itinerário, né? E ele vai ter essa possibilidade a cada semestre de fazer a opção, não, eu não me identifiquei. E ele vai conhecer o outro e de repente ele fala, não, mas acho que eu me identifiquei com o primeiro. Então essa ida e volta é bem o momento que eles estão vivendo. Exato. É importante ele vivenciar isso, né? Muito, muito importante. E se vocês olharem, toda essa educação ela está seguindo para o protagonismo do aluno. Sim. Logo, se a gente falar, né, até numa cultura que está implícita nos pais, nos próprios alunos, em notas, é uma consequência. Porque está no olhar do aluno, ele tem que vivenciar, não tem problema errar certas coisas, ele precisa daí, ele retoma aqui, ele muda aqui, ele vai descobrir que ele é melhor numa área e não tanto em outra, mas ele precisa vivenciar isso, senão ele não vai saber. E eu até destaco, fechando esse assunto, né, que dá muito do projeto de vida, é porque muitas vezes, tanto a escola como a família, a gente deixa para pensar em escolhas, em decisão no terceiro ensino médio, né, Lilian? Quando tá chegando o Enem. Antes, ou quando vem a família impondo antes, né? Mas quando a gente pensa em escolha, geralmente é lá no terceiro ano. Então agora, por exemplo, a gente tem alunos que estão desesperados para onde eu vou, como fazer. Então, essa proposta do novo ensino médio, o trabalho do projeto de vida com o aluno vai abrir a mente dele, o olhar dele, a visão, né? Ele vai conseguir, como você disse, se enxergar como protagonista de tudo isso, para fazer as escolhas e tentar direcionar melhor, né? Canalizar para aquilo que realmente ele se identifique. É um acolhimento. É um acolhimento, né? Eu acho que nada mais gostoso do que a gente sentir que alguém está olhando por nós, né? Naquele momento e ajudando a gente no nosso crescimento. Talvez uma dúvida que alguns alunos que estão assistindo a gente têm, ou mesmo os pais, seja a seguinte: bom, se eu vou ter uma parte mais flexível do currículo, se eu vou poder estudar algumas coisas e outras talvez não, o que sai desse currículo? Vai ter alguma disciplina que vai ser excluída nesse processo? Olha, eu tô rindo da sua pergunta, Lilian, porque é assim, né? Eu acho que os alunos devem estar pensando assim, tem que ter alguma que vai ser excluída, aquela que ele não gosta. E os pais estão falando, tomara que nenhuma seja excluída, né? Eu acho que deve ter esses pensamentos em casa. Bom, então vamos esclarecer. Não exclui disciplina, né? Alguns devem estar felizes, outros tristes com esse recado. Mas é por quê? Porque mesmo, vamos voltar, ninguém está dizendo que o nosso antigo currículo era ruim, mas era focado no conteúdo. Mas ele tem coisas importantes, então a gente não vai tirar tudo aquilo. A gente vai dar uma limpada, coisas que às vezes precisam ser vistas só se o aluno for aprofundar aquilo no ensino médio ou até na universidade. Então, ele vai ter todas essas disciplinas, ele vai trabalhar com as disciplinas normalmente e vai aprofundar aquelas que ele gosta mais. Por exemplo, eu estou trabalhando em português. Nossa, eu estou gostando tanto de literatura, estou estudando tudo, eu quero fazer um itinerário formativo com essa área de aprofundamento. Ele vai ver mais sobre isso. Ou ele fala, não, eu quero fazer na área de matemática, eu quero fazer na área de ciências humanas, sociais, né, artes. Então, é assim que vai caminhar. Vai ser bem desafiador, né? Você falou uma coisa interessante, nós tivemos recentemente uma live
E os alunos estavam fazendo perguntas do que eles seriam. E aí tinha alguns pais que realmente falavam, mas não vai ter matemática, mas eu queria que tivesse um aprofundamento em matemática. Então, às vezes, a família ainda tem aquela questão de que ele quer escolher o que o filho, né? Então, eu escolho aquilo que eu acho que vai ser melhor para o meu filho. Mas a gente tem que dar essa abertura para o aluno, né? Ainda é uma visão mais quantitativa do que qualitativa, Exato. né? E a proposta é virar essa chavinha. Exato. Eu vou até olhar para a câmera para dizer uma coisa assim: pai, mãe, não se preocupe com isso. Seu filho vai aprender matemática, vai aprender português, mas ele vai aprender com situações do que ele vai poder aplicar e no cotidiano dele, na vida dele, na escola. Né? Com significado. Com significado. Né? E se ele quiser aprofundar, ele aprofunda. Mas ele vai continuar sabendo. Exatamente. Inclusive, até é bom deixar claro para os pais, e a preocupação em relação a isso, o Ministério da Educação deixou como base português e matemática sempre, porque na verdade é a base do pensamento, para a criação, para a leitura, para o desenvolvimento crítico. Né? A gente precisa ler bem, saber investigar e problematizar bem, que é a questão da matemática, né? Muito bom. A gente percebe aqui com as mudanças do novo ensino médio, né? Já falamos ali da parte do currículo, né? Já falamos dos itinerários, da opção que o nosso aluno vai ter de escolher qual trilha ele quer seguir. E nós também temos ouvido falar de algo muito importante, que a escola está se adequando para isso, se organizando, que são as eletivas, né? E aí você pode estar perguntando, o que são as eletivas? Em que momento que o meu filho vai cursar? Está dentro da grade, né? Faz parte ali do momento em que ele já vai estar dentro do colégio, vai ser no momento oposto. E o que essas eletivas vão oferecer de conhecimento ou de aprofundamento? Você pode esclarecer um pouquinho para os nossos... Sim. Aí eu acho que vamos voltar naquela história, né? Tinha aprendizagem essencial, tinha a flexibilização do currículo do itinerário formativo que tem que ser feito, e aí entra uma terceira via que chama eletiva. Eu acho que aí é tão interessante porque demonstra o aprofundamento da educação adventista, que se a gente estava preocupado que ia diminuir horas, não, a gente está aumentando até mais, só que agora é opcional. Essa é uma mudança. A eletiva, o aluno, aí ele vai escolher ainda mais se ele quer fazer aquilo ou não tem uma obrigatoriedade. Então, se ele quer se aprofundar num determinado assunto que não é do itinerário formativo e nem da aprendizagem essencial, ou até mas ele quer saber mais porque ele viu assim, de repente vai discutir uma eletiva de uma literatura que eu tenho interesse, ou de investigação em ciências que eu tenho interesse, ele vai atrás. Então, a eletiva ela entra como uma terceira via opcional para o aluno, que ele vai poder escolher. E a única coisa que ele tem que ter a consciência, ele escolhe, ele vai cumprir aquele semestre, né? Daí, mas no outro semestre ele pode ver uma nova eletiva. Sim, é isso. Então, assim, dá para dividir em 3 partes. Aquela base comum, obrigatória. Exato. Itinerário formativo, flexível. Uhum. E a eletiva, opcional. Exato. Então, o ensino médio vai englobar essas 3 opções. Perfeito, Lili. É isso mesmo, né? Então, eu acho que isso traz um acolhimento, um olhar para os alunos que estão tão interessados no que vai acontecer com a vida deles, né? Mas é importante saber assim, eu tenho certeza uma coisa para contar para vocês. A gente está trabalhando muito, mas muito para que isso dê certo. E para vocês vai ser para melhor. Eu tenho certeza disso. Professor, é visível como você mergulhou, né, no novo ensino médio. Uhum. Se você tivesse que definir essa mudança em algumas palavras-chave e como elas cooperam para que o aluno realmente se torne protagonista, que seja assim, aquele ano da virada para ele começar a construir o seu projeto de futuro, o seu projeto de vida, que palavras-chave seriam essas e que mudança seria essa? Primeira oportunidade, porque ele vai ter essas oportunidades que antes estavam bloqueadas para ele. Ele era obrigado a seguir certas situações e que às vezes até traumatizava o aluno em algumas situações, né? Eu acho que segundo é como a palavra que você disse, o protagonismo, que é um pouco diferente da oportunidade, é que assim, está na minha mão agora eu posso fazer de um jeito ou de outro. E novamente eu volto a falar assim, o protagonismo, ele não tem o errado, ele tem a experimentação, ele vai passar por isso. Então, protagonismo, ele ter esses olhares em cima dessas palavras, eu acho que é o principal ponto pro aluno, né?
E para os pais que estão assistindo, eu acho que uma palavra do ensino médio que foi muito discutido, acho que a Valdirene colocou isso muito bem, não surgiu de um dia para a noite, gente. Teve uma equipe tão grande envolvida atrás, mas teve uma equipe tão grande, passando, como eu repito, por governos diferentes, independe, quer dizer, isso não é uma coisa que é uma mudança global, é uma mudança que a gente está se adaptando aos outros países cada vez mais, tendo olhar para a vocação do aluno, porque ele tem de interesse. Então, assim, eu acho que a palavra para os pais é acolhimento. A gente vai ter muito acolhimento nesse momento para os alunos, né, com diversidade. É um momento de transição, né, professor? Exato. A gente percebe assim que a mudança vai acontecer em vários níveis, né? Uhum. E vai acontecer na escola, vai acontecer na família, vai acontecer na vida do aluno, na vida dos educadores, da administração. Por isso é todo um planejamento, né, Lilian? Não é uma coisa que foi mudando assim, vamos mudar. Foi uma coisa planejada. Construída. E você tocou num ponto muito importante que envolve tudo isso focado na aprendizagem. Exato. Na aprendizagem, naquilo que esse aluno vai poder vivenciar no momento que ele não estiver mais dentro do colégio, né? Dentro da escola, ali com os olhares dos professores, da administração. E já caminhando agora para o final do nosso bate-papo, que foi muito gostoso, se você pudesse dar assim deixar uma mensagem para os nossos pais, né? Os pais dos alunos do 9º ano que têm os seus filhos nesse momento, estão vivenciando esse momento que vai ser um marco na vida deles. Sim. Eles vão poder contar para os filhos: eu fiz parte dessa mudança, eu fui a primeira turma do novo ensino médio, que daqui a pouco ele não vai ser novo, né? Qual mensagem você deixaria? O que você acha relevante? Qual cuidado, o que o pai deve priorizar nesse momento? Eu acho que uma coisa que a Lilian disse agora há pouco, né? E você também, Valdirene, eu acho que priorizar neste momento, que os pais têm ansiedade também, é normal, porque é preocupação de que o filho ele vá bem na vida, que ele se desenvolva, que ele cresça bem, né? É normal, é preocupação, o pai e mãe é assim. Mas aí, então, eu falo assim, eu acho que uma coisa que a gente deveria passar agora é deixar esse momento de algumas escolhas para o seu filho, apoiá-los em algumas escolhas, né? Apoiar nas escolhas que ele vai ter desses itinerários, porque eu acho, como a gente falou várias vezes aqui, vai para um caminho, depois ele pode traçar outro, são 3 anos, tem muito tempo de itinerário formativo, mas deixar o aluno escolher é o primeiro passo para que ele se sinta à vontade. Sabe por quê? Porque eu vou repetir uma coisa, como a gente fazia antes, o aluno tinha tudo regrado e o professor decidia tudo em sala de aula. Quando ele caía na vida adulta, ia para um trabalho, alguma coisa, ele espera ser comandado porque ele não sabe agir. Então, deixe seu filho escolher a área que ele quer estudar, né? Todas as áreas são válidas. E isso não define ainda o que o seu filho vai ser, mas ele precisa experimentar para ele poder saber o que vai ser. E esse é o novo ensino médio que a gente tem. Olha, assim, em toda mudança a gente enfrenta uma insegurança, né? Exato. Mas quando a gente ouve uma pessoa que tem todo esse estudo que você tem a respeito do ensino médio, que está ali participando ativamente da construção, a gente percebe que existe uma mudança de direção. E uma mudança de direção para algo que é melhor, para algo que é mais significativo, para algo que vai contribuir mais para que o aluno, né, tenha uma vida plena depois, né? Exato. Ele não fique só acumulando conhecimento e que adquira, na verdade, uma série de ferramentas que vão ajudar ele a ser uma pessoa melhor, um cidadão mais ativo. Um profissional mais competente, mais realizado. Então isso dá pra gente, eu não vou dizer toda a segurança, porque toda mudança traz insegurança, mas traz uma esperança de que a gente está construindo algo melhor para o futuro dos nossos alunos e dos nossos filhos, né? Exato. E eu acho que uma última coisinha, que vocês possam ter tranquilidade de que a primeira turma, às vezes, eu ouvi isso, tá? De alguns pais. Então eu estou compartilhando, pode ser que alguns estejam pensando isso, assim, meu filho vai ser cobaia? Não, não vai. Sabe por quê? Porque em educação não tem cobaia. Tem muito estudo, tem muito trabalho por trás.
tem muito empenho e tempo para que isso seja bem feito. E eu sei que a Educação Adventista, acompanhei aqui, fez um trabalho enorme para que esse currículo seja bem feito, bem trabalhado. Então, ninguém vai ser cobaia. Está todo mundo muito bem acolhido aqui, viu? É verdade. A gente está, assim, preparando tudo com bastante, assim, foco, Exato. né? Nesse momento de mudança para oferecer o melhor para os nossos alunos, porque a gente quer ver alunos de sucesso, Exato. alunos realizados, né? Alunos que façam boas escolhas. Exato. Sim, sem dúvida. Bom, foi um papo que passou voando, Sim. né, pra gente aqui, pra você, aí a gente também espera que sim. E eu gostaria de ressaltar só uma palavra aqui que o professor Rodrigo falou, que para você pai agora que tá me ouvindo, que é o acolhimento. Portanto, você como pai vai acolher o seu filho nesse momento, vai ajudá-lo em suas escolhas, mas nós como rede estamos aqui para acolher você, pai. Nós sabemos que você também está com muitas dúvidas. Então essa é apenas a primeira de várias lives, de vários podcasts que nós vamos fazer tratando desse assunto, para que você entenda, para que você se sinta seguro, para que você saiba que nós estamos apoiando vocês nesse momento de transição. Então inscreva-se já no canal, ative a notificação e esteja aqui com a gente para os próximos podcasts. O professor Rodrigo já está reconvidado. Verdade. Nós eu vamos agradeço. tratar de muitos outros aspectos dessa mudança, inclusive a avaliação e o preparo para vestibular, para o Enem, que você deve estar com essa preocupação na sua cabeça agora. Então inscreva-se, não perca e conte conosco para que esse primeiro passo de construção do futuro do seu filho seja dado da melhor forma possível. Agradeço ao professor, agradeço à professora Val e esperamos que você aí já tenha tirado muitas dúvidas, mas estamos aqui à sua disposição para aumentar o seu conhecimento sobre esse assunto.